Bom, então eu estou aqui para falar sobre o artigo da Kate Barbosa e o vídeo da Brasil, uma história inconveniente, que aborda sobre o processo escravagista que nós tivemos no nosso país, né? O artigo, ele nos traz uma abordagem sobre principalmente sobre doenças, sobre os mitos e sobre mortes, no caso dos escravos mais os negros. Enquanto o vídeo, ele nos aborda sobre a questão escrava indígena, né, e cultural também, e também dos negros. E aquela questão, assim, aquela história que ela é contada pelo branco, né, pelo europeu, e ela é um tanto assim, digamos, maquiada, né? Então é uma história que, de certa forma, ela é uma história vergonhosa, né, para a história, né, da colonização, né, de ter sido construída sobre essas condições. E o artigo, ele vem abordar essa questão, né, de doenças. Então, ele aborda mais a região do Rio de Janeiro, região rural, que são as freguesias, e a Candelária, que são as regiões urbanas. Então, em ambas as regiões, o trabalho escravo ele é feito sem nenhuma condição, né, de vida para as pessoas, para os trabalhadores, sem nenhum direito, sem nenhum pensamento de prevenir doenças, né? As questões das senzalas, né? A gente consegue ver nos estudos muito, além de humilhante, degradante, muito sofrimento, condições precárias, né? De vida, de moradia mesmo, de estada da pessoa. E esse livro aqui, né, eu peguei esse livro emprestado para ver, então ele é como se fosse, ele trata a história dos orixás. Então é um ramo, né, das religiões, né, afrodescendentes, né. Então eu tenho aqui esse livro, né, peguei emprestado, ele é um livro extenso, né, não li tudo, mas ele trata a história, a história de cada um dos orixás. E em relação ao artigo, né, o que a gente percebe? O que eu pude perceber? Que os escravos, né, chegou um tempo que eles começaram a tentar se rebelar, a fugir, a não aceitar aquela condição, porque eles tinham uma vida totalmente diferente no seu continente e foram trazidos, né, para cá e submetidos a essa condição de vida, né, humilhante e totalmente degradante, né. Então, eles tentaram continuar com a sua cultura, com as suas religiosidades, com as suas religiões, e foram proibidos. Então, além deles fazerem escondidos, né, a questão de quando o escravo fugia, né, um deles fugiam. Então, qual era a estratégia que eles tinham de alimentar aquela pessoa? De fazer oferendas, né, para suas divindades. Então, o que eles faziam? Ofereciam alimentos, levavam alimentos em pontos estratégicos na mata, na floresta, não só alimento, mas como também, às vezes, água, cachaça, charutos, né, fumo de corda, para, além de oferecer aquele alimento né, para suas divindades, aquele alimento também ia servir de alimentação para o escravo fugitivo. E relacionado à cultura indígena, a gente vê que os índios têm uma relação muito íntima com a terra, uma relação de respeito, de parceria, de amor, de troca com a terra. Tanto é que eles têm a terra como mãe. Então, a questão das plantas, eles
fazer a medicina natural, né? E então a gente consegue perceber isso. Então eu trouxe aqui algumas ervas, né, que é usada no nosso dia a dia como tempero, né, como chás em forma de chás, mas que também são usadas nas benzições, né, no caso das religiões descendentes da África, são benzições, e tem também a questão, né, de ser colocada nas oferendas. Porque uma coisa interessante é que as oferendas, elas são feitas só de produtos naturais, segundo o que eu pude ler. É só alimentos naturais, alimentos que vão, se ninguém se alimentar dele, eles vão servir de orgânico para a terra, né? No caso, são frutas, são alimentos, são ervas, né? Então, eu tenho aqui o manjericão, que é uma erva também usada para benzições, mas também ela é usada no nosso dia a dia, tanto para chás como para tempero, né? Uma erva bastante perfumada. Eu tenho aqui também o alecrim, que também é usada como ervas de benzição, ervas aromáticas, também é usada como tempero, pode ser usada como chás, para fazer banhos também, tá? Bem relacionadas a passes, a benzições. Tem aqui a arruda, que também é uma erva muito perfumada, que também é usada para banhos, né, de descarrego, abre caminhos, no caso de benzições, e é uma erva também usada para a gente fazer chá. Ela tem função circulatória, né, ajuda no sistema circulatório. Então, a mulher, quando está com cólica menstrual, faz chá, né, infusão dessa erva, que também é usada nas benzições. Essa é a menta, ela também é usada em oferendas, em formas de chás também em formas de benzição, de benzimentos. O alecrim e o manjericão e a arruda também são usadas para benzições. No caso de alergias, né, que o benzedor ele tem como cobreiro, que ele faz a benzição, né, pega três ramos desse, faz a benzição, e aí geralmente, no caso de feridas, eles colocam para secar no fogo, que é para secar a ferida. No caso de banho de descarrego, ele é jogado, se tem água corrente, é jogado na água corrente, se não tem, ele é descartado no mato, né, numa vegetação longe de casa. Tem aqui esse aqui que chama Abre Caminhos, ele é usado para banhos, né, e também para plantas. Geralmente as pessoas plantam na porta de casa, que ele é para afastar mal olhado, né. Tem o boldo, nesse aqui no caso é o boldo, né, eu conheço como, se não popular, o boldo japonês. Ele também é usado para fazer benzições, no caso de pessoas que estão com problema estomacal, faz a benzição com ele, faz uma manobra com os braços, né, que eu já vi fazer, uma manobra com os braços e com o tronco, que é para melhorar a dor no estômago. E usa esse ramo, no caso, sempre eles usam 3, né, para fazer a benzição, e descarta longe, né, de casa, no caso, na natureza. E tem aqui também o guiné ou tipi, que também é uma planta usada demais para benzições. No caso, ela é uma planta para afastar mal olhado, usado com essa intenção de afastar mal olhado, inveja, olho gordo. O pessoal usa muito no comércio, né? Às vezes assim, a gente vê um vaso plantado com guiné, né, que se fala tipi também, às vezes com a arruda e a espada de São Jorge, que eu não tenho aqui, que é muito usado. É usado também, às vezes, em forma de cachepó, né? A gente vê o sal grosso, alho, arruda, né? O alho roxo, que são usados como ervas, né? Que para espantar mal-olhado, espantar inveja, espantar energias negativas, né, no geral.
E aqui no caso das rosas, principalmente a branca, elas são ofertadas às divindades, em geral, das Nossas Senhoras, que assim, cada ramificação ela vai receber um nome, né? Cada, cada religião, no caso dos orixás, é uma, candomblé, a umbanda, a quimbanda, cada uma, né, ela vai receber um nome. Então, as rosas brancas são ofertadas. Lírio branco, rosa branca são muito ofertadas, por exemplo, a Iemanjá. As rosas vermelhas, né, já são ofertadas para outras divindades, para outras linhas, né, denominadas de religiões afrodescendentes. E então, assim, tanto a cultura indígena utiliza das ervas, né, no caso, o indígena como forma de tratamento mesmo, né? E também essa questão energética, da energia da planta, e as afrodescendentes na questão de oferendas, né, de ofertas às suas divindades, e essa questão de energia mesmo, com os benzimentos e as benzições. Eu queria ter feito com os objetos que são usados em oferendas e imagens, mas as pessoas que eu conheço que são praticantes dessa religião me fez várias explicações e não quiseram gravar nenhum vídeo, tá? Mas me orientaram muito, não quis também ser mencionadas, mas desde já eu agradeço. Então, são essas as relações que tem, né, de natureza, de plantas com as religiões, tanto afrodescendentes quanto as indígenas, né, que todas têm seus rituais. Rituais de passagem, por exemplo, da adolescência para a juventude, da infância para a adolescência. Isso é muito característico na cultura indígena, né? As afrodescendentes, religiões afrodescendentes, têm mais rituais, além desses de rezas e de proteção, no caso, os rituais de abertura, né, dos trabalhos, das oferendas, e da pessoa que vai se dedicar à religião, que eles falam de abrir o corpo, né, de se preparar para se dedicar à vida da religião em si, dos trabalhos em si, da religião deles.